Opa, bacana você por aqui. Gostou do título, né? Esse é um control box legal que a gente consertou ele aqui. Mostro para você ao longo do vídeo quais componentes que foram trocados e o que exatamente você precisa fazer para chegar no problema, tá bom? A gente mostra tudo isso no nosso curso bem completo, mas eu trouxe conteúdo aqui que você vai adorar. Só nele aqui já vai dar para você fazer várias manutenções, até para ganhar dinheiro e se inscrever aqui no nosso curso, tá bom? Forte abraço, bom vídeo para vocês e se gostou, deixa aí aquele velho like, bem facinho, só clicar aí no joinha, deixa o comentário também se gostou, para poder a gente estar produzindo vídeos parecidos como esse, ok? Eu falo no vídeo que o preço que foi cobrado, mas vou adiantar para você aqui, R$450 é um valor até interessante. Professor, dá para ficar rico consertando esse tipo de control box? Não, não dá. Mas dá sim para você ganhar seu dinheiro com dignidade e pagar suas contas com alguma facilidade, tá bom? Se gostou, a gente vai ter aqui a descrição do curso para que você não só entenda mais desse control box, desse motor, como outros aqui, para você ampliar mais o leque de consertos, tá? Voltado aos motores aqui em máquina de costura, tá bom? Forte abraço, bom vídeo para vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou tentar registrar esse trabalho aqui, um cliente mandou pra gente, não é o tipo de motor que a gente costuma pegar, mas é aqueles motores que acho que a Sansei vendeu muito deles, né? O motor não é um motor de parada, né? Mas ele tem sim um dispositivo eletrônico, né? Exatamente o que a câmera tá pegando aqui agora, um circuitinho que ao conversar com o elemento Hall que tá aqui dentro, tá? Veja quando você faz isso, o ímã bem aproxima e afasta do Hall para dizer se acelera mais ou menos, mas ele está longe de ser aqueles dispositivos que a gente costuma falar aqui no canal ou ainda no curso, tá bom? Lembrando que o problema que o cliente reclamou é que não liga, tá? Então você liga ele, liga na tomada, tá? E não dá nada, não dá nenhum sinal. O LED até acende, tá? O LED piloto dizendo que está ligado acende, porém não está funcionando. Eu tô com a placa aqui fora. Peço que vocês tenham muito cuidado com esse elemento Hall, que com certeza você trabalhando, se talvez, ó, isso aqui entorte, tá? Talvez isso aqui abaixe ou suba, isso vai te dar todo um problema, tá? Porque esse Hall, ele vai interagir com o ímã que tá bem aqui, tá bom? Que é exatamente essa alavanca contra esse movimento. Então, ao você mexer com isso da posição, você vai ter um ajuste diferente do que era originalmente. Então, faça todo o possível para não mexer ele. Tenta isolar, coloca uma espuminha, alguma coisa para ele não sair dessa posição, tá? E o que é quase impossível, né? Você vai ter que pegar essa placa, virar para um lado, virar para o outro, para poder trabalhar. E aquilo talvez aconteça. Eu vou tentar isolar ele, para a gente não tirar ele do lugar. Senão você tem que tentar fazer um ajuste ali. Tá? São falhas do projeto, a gente sabe que é falha do projeto. Outra coisa é você perceber que não tem nada que proteja a parte elétrica e eletrônica. Nesses dois terminais aqui e aqui, trabalham com a tensão próxima de 300 volts, tá? Que é o que vem desse capacitor aqui, ó. Esse capacitor que eu estou apontando. E veja que aqui não tem nada que isole, né? É tudo de metal, sugerindo que se houver um curto, encostar esses terminais nessa carcaça, se a placa estava boa de fazer, agora ficou ruim, porque deu um estouro, de repente pode comprometer outras coisas, tá bom? Então, muito cuidado ao remover essa placa de lá, tá? Porque se essa parte positiva encostar ali e encostar em algum outro canto, você vai ter problemas e feio, tá bom? Mostrando aqui agora a plaquinha fora, você veja que é impossível a gente fazer, ou elaborar, ou trazer um conteúdo desse, e é por isso que fica difícil trazer aqui pro canal, porque é muito detalhe, muita coisa, né? Qual é o risco de o pessoal que está acompanhando em um vídeo desse não conseguir compreender, e a gente não conseguir passar a informação integral, e eu acabo tendo que destinar esse tipo de conteúdo lá para a nossa plataforma, lá para o nosso curso, para o nosso aluno, por conta de você tem que ter alguns pré-requisitos para tentar entender isso. Mas meu aluno vai entender fácil, porque, por exemplo, a gente já passou por situações como conhecer como é que funciona uma fonte chaveada dessa. É extremamente simples, uma fonte que trabalha com TNY 268, e aí esse mesmo aluno meu, ele vai ter que saber a importância da gente ter um documento desse, chamado datasheet, uma folha de dados, que não foi eu nem foi vocês que fabricaram, e sim o dono do componente, e ele fabrica um TNY que vai de 263 até 268, e por acaso isso aqui é um 268. E já comentamos em outros momentos que a variação desse número, por exemplo, 263, não está aqui o 264, mas ele subtende-se intrinsecamente que o 264 está aqui dentro, né, nesse ranger. TNY de 263 a 268. E o que difere, como já foi dito em outros momentos, que são as correntes, né, a potência que cada um desse circuito integrado vai entregar para a fonte. Então, caso o engenheiro tenha utilizado, por exemplo, o 266, em detrimento de outro, por exemplo, podia ter utilizado o 263, ele optou em utilizar esse porque a potência que esse aí vai entregar é ligeiramente maior, se brincar, o dobro do que esse outro, uns 5 watts, outro 10. Então,
a diferença estaria basicamente nisso. Você tem que ter o ponto de terra, o ponto de referência para a gente começar a medir. E eu vou me guiar pelo capacitor, pelo negativo do capacitor, ou se preferir, pelo negativo da ponte retificadora, que está aqui. Tá? Então essas duas extremidades, ó, essa e essa, dá para ver claramente que tem um tio, um alternado, tá? E aqui seria o meu negativo e o positivo. Aqui é o negativo e aqui o positivo. Eu quero soldar um fio aqui, tá? Para dizer que é o negativo, e vou aproveitar e soldar um outro aqui. Se eu quiser medir alguma coisa por baixo, o negativo já está aqui. Soldo um pouquinho de estanho e corto ele aqui, ó. Já está feito. Virei, vou soldar aqui no meu terra, tá? Com muito cuidado, porque se tiver carga no capacitor, você não se complica. Já está aqui e cortei ele, tá? Os dois pontos importantes para mim colocar a garrinha do meu osciloscópio. Lembrando que eu não consigo fazer essa análise que eu vou fazer agora sem ter um equipamento parecido com esse. Já aproveito e trago ele para vocês, que é isso que a gente vai fazer agora. Utilizar o osciloscópio para fazer essa avaliação. E o que eu tive que fazer aqui também? Vocês observarem que eu tirei esses conectores, né? Esses conectores todos. E alguns, obviamente, que ele vai sentir falta, né? E o que eles vão sentir? O equipamento vai sentir falta, a placa vai sentir falta. É esse jumper aqui, ó. Esse jumper, lá, se você olhar lá na caixa, é um fusível que vai ligado aqui, de proteção. E é fácil de perceber que eu tenho aqui um NTC, que está ligado em série com a ponte retificadora. Então aqui entra alternado, ó, o AC de 220, nesses dois pontos, entra pelo filtro, tá? E ele vai sair, aonde mesmo? Cadê? Ah tá, entra no filtro para vir aqui para a ponte retificadora, mas antes que ele faça outro trajeto, ele vai alimentar a fonte através do NTC, tá? E um jumper aqui, que na verdade é um fusível. Então sai o alternado, ó, entra no fusível, vem no NTC, tá? NTC sai do NTC e vai no filtro por aqui, ó. Aqui. Seria esse ponto, tá? Aqui. Novamente, ó. AC e AC. Esse vem direto no filtro, ó, daqui pra cá, que é esse lado de lá, tá bom? Essa bobina. E a outra bobina, professor? Ó, a outra bobina vem aqui, entra no fusível, entra no NTC, entra e sai, é claro, né? E vai no filtro, nessa outra bobina. E posteriormente vai na ponte retificadora através desse ponto e desse ponto, tá bom? Que é onde vocês estão vendo aqui, ó, AC e AC. Tá? Então esse caminho vai ter que ter, ou seja, vai ter que ter AC nesses pontos, né? E por que não tem? Ah, é porque eu não obedeci a ideia. Eu desconectei ele lá e não percebi que aqui é um fusível. Então eu já dei logo um curto nele, ó. Tá? Tá dando um curto para que eu não sinta falta dele. Professor, não vai sentir falta de outras coisas? Claro que vai, mas como eu quero alimentar a fonte, para mim é o bastante, para mim ver como é que ela tá bom? Vamos ver. Porque é uma fonte pequenininha, que ela vai fornecer uma tensão importante para alimentar o resto da placa. Ó, coloquei meu terra exatamente onde eu quero, nesse lado aqui, ó. Tá? E pelo datasheet eu percebi que, dado o TNY 268, exatamente o pino 5 é onde entra a tensão alta e obviamente vai oscilar, fazendo uma fonte que a gente chama de flyback, tá? Eu tô aqui, então já tô com o osciloscópio ligado. Veja que aqui eu vou achar os 300 volts, tá? Se eu pôr a sonda aqui, é exatamente o que indica lá, alguma coisa perto de 300 volts, tá dando 259, a gente trabalha com a tensão aqui um pouco mais baixa. E aqui no pino 5 eu espero ver a mesma tensão, porém oscilando. Olha lá. Já vi que não estava, porque o LED piloto ali indicando a tensão, com aquele verdinho, ó, não está aceso. Você vê que ela está tentando oscilar, mas não está oscilando, tá bom? Está tentando oscilar, não está oscilando. Aparentemente tudo indica que o defeito está no nosso TNY, depois a gente vai mostrar porquê, né? Mas que é o nosso chaveador. Eu estou removendo ele aqui, estou colocando mais solda, podia utilizar o soprador, né? Para tirar, mas a gente acha que aqui é um jeito bem eficiente, ó. Ele saiu já, tá? Agora sim, com o sugador eu vou remover o excesso de solda para poder desobstruir os buraquinhos para mim colocar um próximo, tá? Então estou desobstruindo aqui os buraquinhos aqui para a gente colocar o próximo. E o que eu sempre recomendo, eu acho bom isso, né? Você não tem certeza se ele está ruim ou não, então eu posso colocar um outro sem problema, que eu tenho certeza que está bom, mas a questão é, será que o que eu comprei está bom mesmo? Então o que a gente tem sugerido? Que você coloque um soquete, e aí você coloca não só o que você comprou, como depois esse, para você ter certeza que ele está ruim mesmo,
bom? E aí, se você comprou 1, 2 ou 3 ou 10, como já aconteceu com vídeos aqui do canal, eu testo ele, aproveito e testo. É um momento que eu tenho para testar. Então, não vou pôr outro, tá? Eu vou colocar um soquete. O objetivo dele é ficar no lugar do circuito integrado. E o que eu quero fazer? Uma vez que ele está lá direitinho na posição correta, eu espero colocar de volta o que eu suponho que está ruim e o bom que eu comprei, tá? Porque eu espero, obviamente, que o bom funcione e o ruim, que eu chamei de ruim, não funcione. E você tem não só uma giga de teste, mas você consegue testar os que você comprou, pode pôr no saquinho e tendo certeza que eles estão bons, todos que vieram para você estão funcionando bem, e faz uma anotação, porque você não tem dúvida que eles estão bons, porque você, afinal de contas, testou todos eles. Dito isso, você também, na moral, já resolve o seu problema. Você pode deixar ainda o control box com o soquete, ou faz o mesmo que nós fizemos, tira o soquete de volta, já que você tem certeza que está tudo em ordem, e aí sim, solda o CI definitivamente e me manda embora para o cliente, ou faz o orçamento, ou nesse momento é o momento que você está fazendo o orçamento. Você põe, faz o orçamento, tá tudo certo, funcionou tudo, tá tudo legal. Bom, se o cliente quiser, você tira o soquete e põe ele soldado na placa. E se você não quiser tirar o soquete, também funciona, né? Não é, aqui não acontece tanta vibração ao ponto do CI soltar do soquete, tá? Mas o ideal seria que você tirasse o soquete de volta, até para você ter ele de volta no seu estoque, né? E você solta definitivamente o CI, tal como foi dito já. Então o que a gente tinha aqui como problema? Eu tenho aqui então uma fonte chaveada, chamada uma fonte com topologia Buck, a gente tem falado muito nisso, até por conta do tema que nós estamos vencendo aqui no curso. E por acaso ele trabalha com TNY 268 e o datasheet, como já foi dito, mas já falei desse circuito integrado em outros momentos, em outros vídeos aí, tá? Me trouxe informações o bastante para me saber que ele estava com problema, e como estava, tá? Então tá aqui ele, tá bom? Só que ao substituir, eu notei que tinha mais problema, ou seja, tinha um curto na linha dos 5 volts, nem a linha de 5 volts, de 15 volts que é feito por essa fonte. E aí, aparentemente não era o diodo que retificava, não era o regulador, tá? E aí dá pra gente ver que não é, porque você vai seguindo, vai vendo, né? E só fazendo engenharia reversa você vai perceber que você vai ter um curto em cima do diodo, mas aí você confere se é. Você vai ter um curto em cima do regulador, você confere e vê que não é. Foi quando a gente chegou nesse diodo Xenon. Um diodo Xenon muito semelhante àquele que a gente tinha lá no control box de parada. É interessante como as coisas elas se espelham, elas se parecem uma com a outra, tá? Um Xenon de 15 volts, 15, 16 volts, que eu vou substituir aqui e pôr para vocês, tá? O diodo que eu tenho aqui é um diodo em SMD, eu tenho outros aqui, vários, né? Mas eu não tenho esse Xenon nesse formato, com esse capsulamento. Então fazer que nem o outro, não tem tu, vai tu mesmo, né? Então qual que é a solução? Eu dobro o terminal e vou cortar ele bem rente aqui, já mostro para vocês, e idem com o outro. Então ele criando dois eletrodinhos, né? Dois terminais de um lado e do outro, onde que eu vou soldar na placa, tá? Eu vou mostrar para vocês. Então o que eu tô fazendo? Eu dobrei ele aqui, tá bom? E vou cortar aqui esse excesso. Tá fora aqui. Idem pro outro lado, eu vou dobrar aqui. Pronto, ele vai ficar assim, ó. Sabe-se que ele não é original, né? Assim, em termos de capsulamento, tá? O diodo serve, tá? Mas ele não é o mesmo encapsulamento. E eu vou pôr ele lá. O catodo dele vai vir para aqui, ó. E desse jeito que a gente vai colocar ele, ó. Não coloquei pasta, aí dificulta soldar. Deixa eu pôr um pouquinho de pasta aqui. Um pouquinho de pasta lá. Lembrando que o catodo é para aqui. Então, na hora de você tirar, você tem que observar direitinho. Veja como facilita a soldagem, já está no lugar. E aqui eu vou aproveitar para um pouquinho de solda. Está no lugar já, tá? Pronto, tá no lugar. Então, vou assim de ladinho para vocês verem como é que ele ficou. Focaliza aí, professor. Tá bom. Olha aí. Tá. Soldadinho. E agora eu vou pôr o regulador e ver se dormiu. Então já acendeu o LED, tá bom? E, enfim, agora eu vou ver se a tensão tá legal. Então, eu tô colocando o ponto do centro para falar assim, olha, aqui é o referencial. Deixa eu até testar aqui com vocês, ó. Então eu coloquei em corrente contínua, tá? DC. Aqui é o centro, o terra. Então eu quero ver daqui até aqui uma tensão parecida com 15 volts. E é o que tem, 15, quase 16 volts. E daqui até aqui a tensão de 5 volts. A mão tá na frente, mas o multímetro indica. 5 volts, 4,99, tá? Então ótimo.
E a fonte está claro que ela está funcionando daqui, tá bom? O transformador Chopper é diferente do outro a fonte Buster, que eu consigo resolver, ver se ela está oscilando por esse, e esse só com osciloscópio, né? Eu boto aqui, limpo ele novamente para a gente ver. Coloquei o terra aonde nós sugerimos, né? Aqui no negativo do capacitor. E a sonda vai aqui no pino 5 do circuito integrado. Aqui, aí ele oscilando bonitinho, como uma fonte flyback teria que funcionar mesmo, tá? Olha lá que beleza. Bom, antes estava com uma forma de onda estranha porque estava em curto o sistema aqui. Tá show de bola, olha que beleza. Você vê exatamente o momento que o transistor saturou, ele ficou um tempo saturado e depois ele cortou. Quando igualou, não tem energia na bobina, e essa parte é a parte da desmagnetização, tá? E obviamente essa cobrinha, já falamos que é as oscilações amortecidas, e veja que o tempo que ele está em off, desligado, sem consumo, é muito grande. E faz sentido, né? Não tem nada funcionando, tá bom? Então tá show de bola, aparentemente tá tudo em ordem. Pra gente finalizar, eu montei a placa, tá tudo encaixadinho, tá bom? E coloquei uma marquinha aqui na polia, caso rode, a gente vai acompanhar funcionando aqui. E aí obedecer as conexões, se você teve algum cuidado para poder não inverter, né? E você viu que não tinha como inverter elas também, então tá tudo certo, tá tudo no lugar. Eu tenho uma chave que vai garantir que ele roda no sentido contrário, também não mexi, então tá aí do jeito que o cliente quer. Se tiver ajustado para um tipo de máquina, vai estar porque a gente não mexeu, tá bom? Vou ligar ela agora, tá em 220, né? Olha lá, já foi, começou a rodar. E agora aconteceu o que eu tinha temido, né? Eu tinha comentado no começo do vídeo. Nessa posição não era para o motor estar rodando, né? Até porque ele não volta mais, ó. E aqui, ó, tá acelerando normal, mas não era para estar rodando. Então, sinal que aquele elemento RAL deve ter saído de posição. Então, vou ter que soltar novamente para tentar deixar ele numa posição que não rode, tá? Então, às vezes acontece mesmo, que na hora de você manipular, sem ter cuidado, ele acaba se movimentando, tá ok? Eu acho que por hora é isso, já dá pra gente fazer um orçamento pro cliente. Mas se você tiver algum conhecimento de eletrônica, e você pode utilizar o que a gente viu aqui em outros lugares, em outro tipo de máquina, que tem uma eletrônica mais ou menos parecida, porém ela custa mais caro, tá? O motor custa mais caro, a automação custa mais cara. Então você poderia estar fazendo um reparo desse, tão rápido quanto esse, e ganhando R$1.000, porque você vai fazer ganhando 100, R$200, tá? Não que, obviamente, tudo que vem abençoado é tudo muito bem-vindo, né? Mas é que você pode estar utilizando o seu próprio tempo, o seu mesmo tempo, aliás, para ganhar um pouco mais, né? Qual o problema disso, né? Não tem um serviço mais caro, então faz esse mais barato. Mas se tiver, você vai escolher, obviamente, o que te pague mais por mesmo serviço, né? Isso que a gente está querendo dizer. E querendo dizer, se você adquirir esse conhecimento, você pode aplicar esse conhecimento em um equipamento mais caro, ganhando, obviamente, mais, para fazer muitas vezes a mesma manutenção. Pronto, pessoal, vamos lá, continuando aqui o vídeo, só para mostrar para vocês que o cliente aprovou, o serviço está finalizado. Era isso que tinha acontecido, ele está ligado, tá vendo? E não roda o motor, e só vai rodar a partir do momento que eu tocar, tá? Ele tá rodando no sentido de uma ponta corrente, né? Se porventura, ó, tá aqui do lado da chavinha, já mostra aí, tá? Ele passa a rodar no sentido contrário, tá bom? Deixa eu pôr aqui, ó. Então, ele tá rodando no sentido, e se eu inverter, ele tá no outro, tá? Foi na falta limpar, a gente está finalizando ele, mas esse serviço foi cobrado R$450, mostrando para vocês que realmente dá para ganhar dinheiro. Poderia ter sido cobrado menos que isso, tranquilamente, dá para ter lucro, e mais também, né? Aí, óbvio, tem que ser um preço que você julgue que você não está arrancando o couro do cliente, não está explorando, e que você tenha uma noção que você teve algum lucro. Lembrando que você vai ter que dar a garantia do serviço, então por mais que você cobre R$100 e nesse momento está dando lucro, pode ser que no retorno, numa garantia, você acaba perdendo esses R$100, bem como os 450. Agora também muito mais do que isso para falar, não, se der alguma garantia eu consigo cobrir, comprar outro para o cliente, aí também já beira exploração, também não, né? E você tem que garantir, confiar no serviço feito, e se porventura der alguma coisa, você tem também know-how para tentar ver o que aconteceu e assumir com dignidade a garantia para o cliente, tá bom? Sabe-se que o cliente não tem muita opção para ele, coitado. Ou ele compra um outro e vai gastar certamente mais do que isso, e numa regra de 3 básica dá para ver que isso é um percentual muito interessante frente ao motor, não desse, né, mas um próximo a isso. Mas outra solução para o cliente é realmente jogar fora, abandonar ele e partir para um novo que vai gastar muito mais, tá bom? E aí você tem uma gordura para você poder barganhar, negociar com ele e de repente dar um desconto, tá? E ó, você pode também fazer na faixa para ele, tá? Sem cobrar absolutamente nada.
Se você pretende fazer uma caridade, né, é uma boa oportunidade. Faz o serviço com carinho, do mesmo jeito, com todo o cuidado e não cobra nada, tá tudo certo. Você pode estar conquistando um cliente e é um investimento feito também, né? E mostrando para ele que realmente não era muita coisa, o valor gasto para substituir isso é muito pouco, né? Não é muito caro, né? Se trocar esses dois. E eu falo para o cliente, não precisa nem pagar, ou paga só a peça, tá? É uma solução também, bem interessante, tá bom? É um jeito de você fazer aí uma gentileza para o seu cliente, né? Ou uma caridade, como queira, tá bom? Ou pode cobrar e você põe a sua empresa para funcionar, olha que grande oportunidade. Lembrando que é um preço interessante, mas você pode estar ganhando muito mais com esse conhecimento quando aplicado não nesse tipo de control box, mas em outros equipamentos, tá bom? Que é muito mais caro e muitas vezes você vai desprender de um conhecimento muito parecido com o que você fez aqui. Como sempre, peço aí para que vocês deixem aí o comentário e deixem aí o seu like, indicando, se possível, esse vídeo para outros amigos, porque assim você tem mais pessoas aí também tendo noção e entendendo o trabalho que a gente tem tentado desenvolver e trazer aqui para vocês, tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado.